Olá, sejam bem-vindos ao curso da Metodologia Twizy de Gestão Orçamentária. Meu nome é Daniel Fernandes e eu vou acompanhá-los aí durante todo o nosso curso. Para quem não conhece a Twizy, a nossa missão é simplificar a gestão orçamentária das organizações. E além de nós termos um software online específico para este fim, a gente também trabalha incansavelmente na produção de conteúdos educativos e nos mais diversos formatos. A gente lança artigos, e-books, podcasts, webinars, videoaulas, pesquisas, tudo em volta aí do tema de planejamento, contadoria e finanças. E nosso objetivo é justamente aí auxiliar as empresas brasileiras a elevar o seu nível de gestão para outro patamar e também levar esses conceitos cada vez mais longe. Inclusive, nós já trabalhamos com um curso com essa mesma temática que acontece por e-mail e é totalmente gratuito. Esse curso já foi concluído aí por mais de 9.000 profissionais e nós sempre tivemos aí feedbacks muito bons. Mas o pessoal sempre nos enviava aí algumas mensagens solicitando um curso um pouco mais denso, um pouco mais prático. A gente internalizou tudo isso, trabalhamos e o resultado desse trabalho é o material que vocês vão conferir aí nas próximas aulas. Então vamos começar alinhando entre a gente como vai ser o conteúdo, a prática e também aí alguns benefícios adicionais que a gente preparou para você ao decorrer do curso. Se você é um profissional de planejamento, controladoria, finanças, se trabalha aí no contas a pagar e receber, no administrativo, na contabilidade e se está iniciando ou tem pouca experiência aí com o processo orçamentário, este curso foi feito para você. A gente vai te auxiliar a elaborar um orçamento do zero e levá-lo ao estado da arte, com a mesma metodologia que a gente utiliza aqui em mais de centenas de clientes da Twizy implantados pelo Brasil todo. Uma metodologia rápida e prática que traz resultados. E para quem conhece os nossos materiais, sabe que a gente sempre traz exemplos práticos e até mesmo casos reais para que a gente não fique aí só na teoria e você consiga enxergar a coisa funcionando aí no seu cenário. Durante o curso, nós queremos que você foque em assimilar os conceitos e a como colocá-los em prática aí na sua empresa, sem se preocupar com fórmulas, com planilhas, com cálculos. E para isso, a gente vai te fornecer 100 dias de acesso gratuito à nossa solução de planejamento orçamentário, o Twizy, para que você realize todos os exercícios por dentro da nossa plataforma. A gente sugere, inclusive, que você utilize o curso para elaborar na prática o planejamento orçamentário aí da sua empresa. E caso você tenha dúvidas no decorrer do curso, nossa equipe interna vai poder te auxiliar e a gente também vai lançar um fórum aí para que você consiga postar as suas dúvidas e também ali entender boas práticas de outros participantes do curso. Ao final dos 100 dias de utilização do Twizy, caso você não queira continuar aqui com a gente, não tem problema. No decorrer do curso, a gente vai te ensinar a exportar as informações do Twizy para o Excel e aí você pode continuar no Excel mesmo ou em qualquer outra ferramenta aí da sua preferência. Então você não vai perder nada do que a gente executar aqui durante o nosso curso. E outro benefício exclusivo para quem realizar o curso utilizando o sistema da Twizy é que ao final você irá ganhar 2 horas de consultoria remota totalmente gratuita dos nossos consultores. Nessa consultoria, os nossos especialistas vão entender até onde você evoluiu com o seu processo de gestão orçamentária aqui com o curso da Twizy, vão compartilhar boas práticas e principalmente entender os seus desafios específicos e auxiliar aí a dar os próximos passos na evolução do seu processo de gestão orçamentária. Mas é claro, se você quiser realizar o curso todo por outra ferramenta, como o Excel, por exemplo, não tem problema. A gente vai entender aqui os conceitos que são aplicáveis a qualquer ferramenta. O Twizy está aqui justamente para poupar o nosso tempo e também facilitar alguns conceitos. Outro ponto importante para a gente alinhar é que esse curso não é um curso contábil, mas como gestão orçamentária e contabilidade acabam dividindo aí muitos conceitos, muitas vezes a gente vai precisar parar e fazer um alinhamento aqui, uma explicação desses conceitos sempre que for necessário. A gente também vai disponibilizar uma série de materiais complementares, como e-books, podcasts, vídeos, templates, para que você consiga se aprofundar em alguns conceitos importantes que a gente vai acabar passando um pouco mais superficialmente durante o curso. Bom, pessoal, agora vamos alinhar bem especificamente como que vai ser o conteúdo do nosso curso.
Nós estruturamos o curso da metodologia TRIZ de gestão orçamentária em 2 grandes módulos. O primeiro deles é o módulo de planejamento orçamentário. Ao concluir este módulo, você estará apto a mapear aí as premissas orçamentárias, a projetar resultados, ou seja, projetar um demonstrativo de resultado do exercício, o famoso DRE, a projetar o caixa e, por fim, a simular cenários alternativos. Vale ainda ressaltar que a gente vai abordar aqui em detalhes cada uma das rúbricas orçamentárias dentro aqui desses módulos. Então a gente vai aprender sobre a projeção de faturamento, deduções de vendas, orçamento de gastos com pessoal, despesas operacionais, investimentos e tudo mais aí que manda o figurino. O segundo módulo aborda o acompanhamento e controle orçamentário. Ao concluir este módulo, você estará apto a entender os principais relatórios gerenciais a fundo, então o demonstrativo de resultado, a projeção de fluxo de caixa. Você vai entender como ler e como aplicar os principais indicadores de desempenho econômico e financeiro. E a gente também vai entender como acompanhar o resultado e analisar as justificativas ali dos desvios mês a mês do nosso orçamento. E por final, elaborar aqui as revisões orçamentárias. O nosso objetivo é que a cada módulo você fique aí mais preparado para ser um grande agente transformador aí na sua empresa. Então, passo a passo, você vai se capacitar para colocar em prática aí um processo que deve levar a gestão da empresa para outro nível. E o mais importante é que você conseguirá estudar e implantar cada um desses módulos de forma incremental, evoluindo o seu processo e aí sendo certificado pela TRIZ em cada uma dessas etapas. Vamos entender melhor então a estrutura do nosso curso acompanhando aqui na seguinte imagem. Então, conforme eu comentei, o primeiro módulo que a gente vai abordar é o módulo de planejamento orçamentário. Já nessa primeira aula, a gente vai alinhar as expectativas do que a gente considera aí um processo de gestão orçamentária no estado da arte. A gente vai te explicar todo o processo, desde o planejamento, o acompanhamento, as simulações e revisões orçamentárias. Que tipo de ganhos cada uma dessas etapas pode trazer aí para sua empresa e também como que outras empresas vêm adotando, amadurecendo e principalmente tirando resultados deste processo. Ainda tem muita empresa por aí que acha que o orçamento é um processo burocrático, trabalhoso e que gera poucos resultados. Eu tenho certeza que após essa aula você vai ter uma visão aí bem diferente disso tudo. Na nossa segunda aula, a gente vai fazer o alinhamento de alguns conceitos básicos e a gente vai preparar a nossa caixa de ferramentas aí que vai nos auxiliar durante todo o processo de planejamento do curso. Como um exemplo, o quadro de premissas orçamentárias e também a própria configuração aí do sistema da TRIZ. Após essa segunda aula, o curso vai seguir uma lógica aí bem natural de um processo orçamentário. Então a gente vai abordar cada peça do orçamento individualmente e também como que elas se conversam e se encaixam aí para formar lá no final o nosso demonstrativo de resultado e também os nossos indicadores econômicos. A estrutura que a gente vai utilizar agora é uma forma visual de como que a gente implanta o processo de gestão orçamentária nos nossos clientes aqui na TRIZ. E também vai corresponder ao nosso cronograma de aulas. Então, já na terceira aula, a gente vai aprender a projetar as receitas de vendas, como estruturar os seus canais de distribuição, os seus produtos e qual que é o nível de detalhe ideal dessas projeções, entre outras dicas e conceitos que a gente vai abordar aqui também. Na nossa quarta aula, a gente vai abordar a projeção de deduções, ou seja, aqueles desembolsos que ocorrem assim que há uma venda, como são o caso dos impostos e das comissões. Aqui, a gente também vai especificar cada item por canal de distribuição e por produto, entendendo o impacto de cada uma dessas deduções no nosso faturamento bruto. Ao final da quarta aula, você já terá a sua projeção de vendas por canal de distribuição e por produto, a sua projeção de receita bruta, a sua projeção de deduções e a sua projeção de receita líquida. Esses são alguns dos indicadores aqui fundamentais, né, para a gente entender a eficiência comercial aí da sua empresa. Na quinta aula, a gente vai abordar os custos variáveis, projetando todos aqueles desembolsos que ocorrem por conta da compra ou da fabricação dos produtos de venda. Aqui a gente vai dividir a aula também em duas partes, porque a gente precisa abordar o CPV, que é o custo do produto vendido, né, que é um método aí de custeio bastante utilizado na indústria, e em outra aula a gente vai abordar o CMV,
o custo da mercadoria vendida, né, que é um método de custeio mais comum no comércio. Após a quinta aula, você vai ter um indicador importantíssimo, que é a margem de contribuição bruta. A gente vai te explicar em detalhes como que você deve analisar aí na sua empresa e que tipo de insights pode sair dessas análises desse indicador aqui. Na sexta aula, a gente muda um pouco o foco de vendas e começa a trabalhar os desembolsos. O primeiro deles é a projeção de despesas variáveis. A gente vai explicar o conceito, né, e a importância de separar os diferentes tipos de desembolsos e como trabalhar com as diferentes unidades de negócio e centros de custo da empresa junto com esses desembolsos. Finalizando essa aula, você recebe mais um indicador importantíssimo, que é a margem de contribuição líquida da sua empresa. Em nossa sétima aula, a gente vai abordar a projeção de despesas operacionais, entendendo a projeção de despesas do back-office da empresa por unidade de negócio, por centro de custo e por conta. Já na oitava aula, a gente vai abordar a projeção de gastos com pessoal, como projetar encargos, benefícios, dissídios e tudo mais. Você vai entender aqui que projetar gastos com pessoal não precisa ser uma dor de cabeça. E neste ponto, a gente ganha mais um indicador bem importante para a gente analisar, que é o EBITDA, né, ou o LAGIDA. E a gente vai aqui esmiuçar ele em detalhes para você entender bem esse indicador. Na nona aula, a gente vai abordar os investimentos operacionais e entender o cálculo de depreciação e qual que é o impacto desses investimentos no nosso resultado. Em nossa décima aula, a gente vai abordar outras receitas e despesas das projeções, aquelas que não estão diretamente relacionadas à operação da empresa e que acabam aí não impactando o nosso EBITDA. Assim, a gente concluiu as peças da projeção orçamentária e na nossa 11ª aula, a gente vai aprender a analisar o demonstrativo de resultado, entendendo a fundo o resultado que a gente acabou de projetar. Assim, a gente conclui uma grande etapa, que é a projeção de resultados do orçamento, né? A projeção de lucratividade, o nosso demonstrativo de resultado. Na 12ª aula, a gente vai aprender também a projetar e analisar o fluxo de caixa, tendo assim tanto uma ótica de resultado quanto uma ótica de caixa nas nossas projeções. Caso você não esteja familiarizado com esses conceitos, esses termos de caixa, competência, resultado, não precisa se preocupar que a gente vai aí explicar esses conceitos ao longo do nosso curso. E com a projeção de fluxo de caixa, a gente vai ter aqui a nossa projeção da necessidade de capital de giro, né, que vem como consequência aí da projeção de caixa. A nossa 13ª aula, depois de concluído a nossa projeção, vai ser justamente trabalhar com a simulação de cenários alternativos. Né? Então, o orçamento não precisa ser uma ferramenta estática, a gente vai entender aqui como que a gente fica ainda mais bem preparado para os diferentes cenários externos e internos que podem aparecer aí durante o nosso exercício de planejamento. Após todo esse conteúdo, a gente tem a nossa avaliação para você se tornar aí certificado no módulo de planejamento orçamentário da metodologia TRIZ. E partindo para o segundo módulo, a gente vai aprender sobre o acompanhamento e controle orçamentário. Tão importante quanto a gente planejar o orçamento é acompanhar os resultados mês a mês para alcançar aí o que a gente está chamando de uma gestão orçamentária no estado da arte. Então esse módulo vai te auxiliar a criar um processo de acompanhamento e análise dos desvios, né, como um ciclo de aprendizado em cima do orçamento com o uso de justificativas, e também você vai estar apto aí a identificar quando que é o melhor momento de partir, né, de elaborar uma revisão orçamentária. Na primeira aula do módulo de acompanhamento e controle orçamentário, a gente vai trazer as melhores práticas para poupar o tempo e analisar a fundo os desvios no resultado por meio do demonstrativo de resultado, o DRE, e também vamos analisar a projeção de fluxo de caixa, para entender os desvios no resultado financeiro. Além dos relatórios, a gente vai entender os principais indicadores de desempenho econômico financeiro, que a gente vai poder utilizar aí como uma bússola na empresa para entender se a gente está atingindo as metas que a gente estipulou aí para o nosso orçamento. Ainda nesse tópico, a gente vai abordar o envolvimento dos gestores com os desvios no orçamento,
né? Ou seja, a diferença ali entre o que foi planejado e o que foi realizado pelos departamentos, e a importância de a gente elaborar um processo de justificativa, né, desses resultados, para a gente aprender aí a cada rodada do nosso orçamento. E nesta aula, a gente também vai aprender a realizar as revisões orçamentárias, né, como uma ferramenta aí para a gente manter o orçamento sempre alinhado em caso de mudanças estratégicas, ou mesmo caso aqueles planos que a gente traçou lá no início não estejam sendo atingidos e a gente precisa dar uma oxigenada aí nesses planos e nessas metas que a gente traçou. Bom, pessoal, então nós temos muito conteúdo pela frente, mas não se preocupe, durante todo o curso vocês vão ter o auxílio aí da nossa equipe e também do nosso fórum para tirar suas dúvidas. A gente se vê na próxima aula.